Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto de Bíblia em áudio, para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima. Fui escolhida e levantada por Deus para ajudar você nessa jornada de conhecimento da Bíblia Sagrada, para poder estar fortalecendo o teu espírito e a tua fé. Tá bom? Então abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, que fala assim: Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam algumas provas contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: De tardinha vocês dizem: Vamos ter um bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem: Vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhes será dado. Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não trouxemos pão? Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé de vocês! Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos vocês encheram? Vocês não entenderam porque eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que é o filho do homem é? E eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la, e eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém o que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no 3º dia serei ressuscitado. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Somente até aqui.
está acontecendo aqui? Aqui Jesus mostra o tempo todo, encontra a argumentação que as pessoas não estavam conseguindo enxergar quem era ele de fato ali com elas. Tanto os fariseus e os saduceus, quanto os próprios discípulos. Por quê? Por falta de intimidade. Estava se deixando levar pelo que estava acontecendo ali na hora, ou seja, pelo mundo, pelo modismo. Entende? Então, o que a gente já consegue absorver disso aqui? Que quanto mais a gente busca a presença de Deus, seja na leitura da palavra, ou seja, intimidade com Ele, a gente consegue entender Deus de uma maneira diferente. Então, é justamente as pessoas que têm relacionamento com Deus que conseguem ter um discernimento diferente, porque o Espírito Santo passa a habitar nela e dá esse conhecimento para ela. Entende? O mesmo Pedro, que Jesus falou aqui, que estava construindo a igreja dele sobre a rocha, que era Pedro, que Pedro significa pedra, entende? Então, Pedro ali estava sendo constituído uma igreja em cima da vida dele. Foi o mesmo Pedro que se deixou ser usado pelo inferno ali e foi repreendido por Jesus. Então, nós estamos suscetíveis ao erro. Então, o que a gente precisa aprender disso aqui e extrair dessa parte aqui desse capítulo? Que precisamos estar em comunhão com Deus 24 horas por dia para a gente não cair nas tentações e não sermos consumidos pelo inferno, dando legalidade para ele. Entende? Então, seja você a pessoa que vai ter a sua vida com Deus transformada, moldada, lapidada por Ele, porque tudo que você abrir mão aqui, nesse plano, para Deus, para o reino dos céus, para Jesus, vai te ser recompensado de alguma forma por Ele. A própria palavra que está falando. Entende? Então, leia a palavra desse capítulo, medite sobre ela, escute esse vídeo aqui quantas vezes forem necessárias para a palavra absorver, para você absorver essa palavra no seu coração. Tudo que você absorver, tudo que se destacar para você, coloque em prática para haver transformação em você, que só mediante a transformação da prática da palavra que nós fazemos é que somos transformados. Entende? Então, faça todo dia aqui, leia o Evangelho, coloque em prática na sua vida para ver transformação em você, para você ficar cada vez mais próximo de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Ok? E Deus conseguir trabalhar na sua vida e através da sua vida para você viver os planos dele para sua vida. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Paizinho. Obrigada por a sua fidelidade a nós. Obrigada por nos instruir o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Obrigada pela sua sensibilidade em nos instruir através da tua palavra, conforme que a gente deve andar e o que a gente deve fazer e agir, Pai. Pai, coloque em nós corações mais disciplinados, em querer buscar a tua presença. Coloque em nós corações mais devotos a ti, onde busque comunhão contigo, Pai. E desenvolva contigo um relacionamento de aprofundamento. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a ti. Que cada vida venha ter um encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser transformada, moldada e lapidada pelas tuas mãos, Senhor. Que cada vida venha ter o coração dela despertado em te buscar, em espírito e em verdade, na sua individualidade, gerando contigo uma intimidade, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.